Olá, sejam bem-vindos ao canal do Luganas. Com a passagem de Jair Messias Bolsonaro na presidência da República, o Brasil agora tem registrado em sua história política mais 4 anos que podemos adjetivar como de estranho, de grotesco ou incomum, esquisito, diferente e extravagante. Este cidadão foi uma mistura de vagabundagem, de não fazer nada, de não estar nem aí para as responsabilidades do cargo que lhe foi confiado, concedido pelo voto popular de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Enfim, um perito em não trabalhar, aliado a uma psicopatia e burrice extrema, e sempre gostou de impor suas vontades, e quando as vias ameaçadas, confrontadas, né? Falava muito, batia na mesa, distribuía desaforos e valia-se da caneta cheia de tinta para intimidar os desafetos. Para exemplificar este fato de não gostar muito de trabalhar, que aqui estamos comentando, basta averiguarmos a agenda presidencial. Apenas o mês de novembro de 2022 é o suficiente para termos a ideia de como foram os seus 4 anos encastelados lá no Palácio da Alvorada, em Brasília. Qualquer brasileiro ou brasileira pode acessar o endereço virtual, intitulado como a Agenda do Presidente da República, e consultar a agenda do presidente e os seus compromissos oficiais, que devem ser, por força de lei, ser divulgados todos os dias na internet. Vamos deixar o link na descrição deste vídeo para que quem se interessar possa acessar e consultar. Esta rotina é uma determinação da Lei de Conflito de Interesses de 2013, né? Por isso, como chefe de Estado e de governo, além de comandante supremo das Forças Armadas, o presidente da República deve ter suas atividades oficiais divulgadas todos os dias, porque a publicação da agenda presidencial segue o princípio da transparência. Os compromissos são listados diariamente neste site do Palácio do Planalto e podem passar por atualizações ao longo do dia. Isto é um fato. Exercendo meu direito de acesso, e você também tem esse direito de acompanhar e até criticar, e restringindo esta pesquisa aqui comentada apenas no mês de novembro de 2022, verifica-se que o atual presidente trabalhou para a nação apenas em alguns momentos. Uma coisa impressionante. Nesta agenda oficial, verifica-se que o presidente trabalhou, em média, 1 hora e 18 minutos por dia. Não é brincadeira. Durante 9 dias, não teve registro de nenhuma hora trabalhada, ou seja, 0 horas. Em outros 7 dias, trabalhou, né? Entre aspas, apenas
30 minutos. Isso mesmo, meus amigos e amigas, meia horinha, só isso. Em outros 7 dias, registrou de 1 a 3 horas e meia, né? Em outros 2 dias, ele exagerou um pouco, né? Um dia tem registro de 6 horas e 30 minutos, e em outro dia, 5 horas e 40 minutos, que foi num sábado, dia 26 de novembro de 2022, que ele saiu de Brasília para participar de cerimônia na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, do Exército Brasileiro, né? Na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, onde entrou mudo e saiu calado. E sem contar nesse dia o tempo de deslocação, né? Brasília, Resende, depois o inverso, Resende, Brasília, né? O interessante é que analisando assim a agenda, né, é que estes encontros agendados são praticamente inócuos ao olhar de leigos, né? Para o país, em termos de algum benefício, né? De decisões, né? Que vai se notar no dia a dia da população. Não, porque os personagens, né, dessas reuniões praticamente são os mesmos. Não há mudança com algum representante internacional e outras coisas para, como já dissemos, benefício do país. Não. São, por exemplo, ministro da Controladoria Geral da União, ministro da Defesa, da Justiça, advogado-geral da União, ministro da Casa Civil, esse está constantemente ali, que é o Ciro Nogueira, né? E participação em cerimônia de cumprimento dos oficiais generais das Forças Armadas, com reunião com secretaria, chefe da Secretaria-Geral da Presidência, né? Subchefe de assuntos jurídicos, um governador do estado do Paraná, aí, o filho do Ratinho, aquele apresentador de televisão, né? Ministro da Saúde, o seu Quiroga, né? O que temos aí de saúde aí beneficiando a população? Não vimos nada, né? Ministro da Educação. Educação, hein? Brincadeira. É, e também um tal de Faria, comunicação da presidência, vice-líder do PP, o partido político aí, né? Paulo Guedes da economia, uma vez se reuniu com nesse mês aí com esse Paulo Guedes, né? Uma outra personagem aqui interessante, que deve trazer muito benefício para o país, né? Prefeito de Chapecó, encontrou algumas vezes aí com ele agendado. Aí na agenda aí, não sei o que o prefeito tá. Pedir algum lá, né, para a cidade, talvez, né? O chefe de gabinete pessoal do presidente, diretor da Embratur, relações exteriores, umas 2 vezes. O senador Rogério Marinho, amiguíssimo do cara aí, foi eleito senador aí, tá agendado lá para ser recebido, né? O deputado Ricardo Barros, Ricardo Barros, presidente das indústrias do Rio de Janeiro, etc., e por aí afora. Então, os mesmos personagens. Você vai olhar lá, você vai ver o nominho de cada um e tal, e a sua constância, né, na agenda presidencial. Afora as mordomias do cargo, pagamos um salário de R$ 30.934,70. Um salário razoável, né? Para quem não faz nada. Então, aqui o problema nem é tanto este, né? O problema está no fato de que esqueceu de governar,
e cumprir suas responsabilidades. Parece que sem os passeios de motos e jet ski, né? Férias aqui no litoral paulista, no Guarujá, ele ficou meio assim, perdido, né? Ou sem noção, né? Depressivo. Não é fácil, não, né? Então é muito prejuízo ao país. Quer dizer, ele já tem um privilégio de ficar lá no Palácio da Alvorada sem nada fazer. Um privilégio que falta aos demais mortais brasileiros e brasileiras que vivem no mundo real, a realidade do dia a dia. Então, qualquer trabalhador, aqui vamos fazer um exercício, né? De projeção. Então, qualquer trabalhador que reduza sua carga de trabalho, assim como fez e faz o presidente, seria fatalmente demitido. Pensando bem, ele foi demitido em 30 de outubro de 2022, mas não quer aceitar. É inegável. Aqui também não podemos esquecer, né, que os governos do PT deixaram o país com os mais altos níveis de corrupção, desorganização, né? E por isso foi derrotado, na verdade, enxotado de Brasília, lá em 2018. Mas o governo Bolsonaro deixa um cenário ainda mais cruel de terra arrasada em todos os aspectos, com políticos que se escoraram na imagem dele para se eleger. Por exemplo, a Carla Zambelli, aquela deputada federal reeleita aqui por São Paulo, né? Infelizes esses eleitores que reelegeram essa candidata, que dias aí, meses atrás aí, saiu correndo atrás de um cidadão aí que dirigiu para ela aí, que ela era uma espanhola, não sei o que lá, né? Sacou de uma arma e com segurança foi atrás do cara para buscar, ameaçando, intimidando e mentindo ainda que tinha sido agredida pelo referido cidadão aí. Bem, a Damares também Alves, a outra maluca aí, se diz pastora, amiguinha da Michele, né? O general Mourão, vice-presidente da República, que. Hã? General Pazuello, o desastre da saúde brasileira. E um garoto aí de Belo Horizonte lá, um vereador lá, Nicolas Ferreira, eleito aí, tava aí na tiracola aí, pra cima e pra baixo aí com o Bolsonaro aí, etc, né? Então, que não devem pela sua atuação que vai ser, vamos dizer, desastrosa, pelo menos vislumbramos, né? Se reelegerem nas próximas eleições, pois sem o Bolsonaro, apesar dos pesares, esses aqui citados, né? E tem mais, né? Não tem capital político próprio. A parte bolsonarista fanática no Congresso Nacional vai ser isolada. Como cães leprosos. O bolsonarismo poderia ter uma salvação aqui no governo do estado de São Paulo, mas o Tarcísio de Freitas, já em algumas declarações aí, também quer distância dessa corja incompetente e vagabunda. Porque o Tarcísio não é desse time assim de. O cara trabalha, pelo menos, né? Pelo menos demonstra isso. Então, Bolsonaro foi eleito, mas nunca foi nada. Porque em vez de governar, né, atuou em favor do agronegócio, desvalorizou o real, prejudicando o país, juntamente com o seu Paulo Guedes.
permitiu a destruição do meio ambiente, porque desativou muitos órgãos de fiscalização. Eram precários, mas tinham os órgãos ali, pelo menos para, né, ficar em cima dos que cometem ilícitos contra o meio ambiente. Quer dizer, permitiu a destruição das contas públicas, né? Da precarização da segurança social, além de atacar sistematicamente, diariamente, a nossa democracia, né? As instituições da República Federativa que sustentam o nosso regime democrático. A derrota em 30 de outubro de 2022 recoloca esta pessoa no devido lugar, o nada histórico, sem destacarmos aqui, né, a montanha, né, de crimes antes e durante o mandato. Entretanto, podemos destacar que este governo conseguiu realizar, né, aí temos que também reconhecer isso, né, duas proezas. Uma foi a de ressuscitar o petismo e seu líder. A outra foi nos mostrar que existe entre nós algo que não sabíamos existir em nossa população. Tipos nazifascistas, misóginos, e uma classe de pessoas asquerosas que não sabem o que é uma ditadura militar e ficam aí berrando uma intervenção. Quase 50% da população está situada em um estado mental de penúria, né? Que ao invés de estarem cuidando de seus familiares e vivendo a vida com os amigos, estão vegetando, acampados por conta de verdadeiros inimigos do povo, que nem lá comparecem, só comparecem através dos aplicativos de mensagem, WhatsApp, Telegram. Quer dizer, é um bando de fanáticos e burros, né? Que dá até dó. Até sentimos pena. Que oram para pneu, né? Pedem intervenção alienígena e aguardam pelas tais 72 horas que nunca terminarão. E ainda, esse governo teve a capacidade de virar as costas até mesmo para essa gentalha que não pensaria duas vezes, desculpe aqui a colocação, né? Comer o cocô de Bolsonaro se fosse preciso. Agora, está em amplo desespero por saber que perdeu sua mamata de 28 anos e mais os 4 últimos aí na presidência e perderá seu foro privilegiado. O que, como consequência, haverá muitas, mas muitas entradas na justiça comum contra o cidadão. Seu filho aí, o Eduardo, conhecido, apelidado aí de Bananinha, né? Foi para o Catar assistir jogos da seleção de futebol, bancado talvez com dinheiro público, e para destruir a credibilidade que o pai tinha junto aos fanáticos aí acampados de frente aos quartéis. Por mais que Lula e o PT possam ter errado no passado, né? Pelo menos mostraram ao povo a intenção de buscar melhorar a situação do país e de parte da população necessitada.
Resta, torcer para que esse clima de torcer, para o Lula dar errado, conforme vem, fazendo aí a turma bolsonarista, venha a se esvair com o tempo. Quando se esvaziarem as manifestações, fabricadas, hein, são fabricadas mesmo. O que passar do dia 1º de janeiro de 2023, o tratamento a estes baderneiros começa a ser outro, começa a ser severo. Não podemos deixar aqui a coisa bagunçar. Estamos, dentro de um regime democrático, quer dizer, por N caminhos, retos ou tortos, o cara aí, o Nove Dedos, conseguiu se safar. Então, vamos em frente. Felizmente temos, assim como os Estados Unidos, cerca de 1 ou 2% para manter a casa em ordem. Daqui a 4 anos será talvez outra confusão, outra muvuca, né? Caso esse governo aí não venha cumprir seriamente, né, o que andou falando e que o país espera que seja feito. Mas, pelo menos dessa vez, o Bolsonaro estará fora. Ele acreditava que Deus, né, o elegeu para ser o Salvador. Quer dizer, uma falsa profecia que foi propagada nas redes evangélicas. E, sinceramente, ele e seus seguidores fanáticos e alucinados, né, acreditaram nisso. Quer dizer, presidente por acidente e futuro presidiário por convicção. O seu lema agora tem que ser: adeus acima de tudo. Era o que tínhamos por hoje e até o nosso próximo vídeo.